Hello and welcome! Seja muito bem-vindo à série de vídeos aqui do curso da Easy English, mostrando para você a diferença dos verb tense in English e como utilizá-los. Quem sou eu? Eu sou o teacher João Paulo Almeida, fundador e diretor e professor do curso da Easy English, trazendo aqui para você informações semanalmente para te ajudar no seu inglês e na hora de tirar a sua dúvida para que você consiga formar frases de uma forma simples e fácil. Então vamos lá. No Verb Tense dessa semana, nós vamos falar sobre os Past Simple. Lembrando que já falei sobre o Present Simple e o Future Simple. Então, se você não assistiu, finalizando aqui, volta lá. Vou explicar alguns pontos que a gente já falou em outros vídeos, mas aí a gente incentiva a você assistir os demais vídeos para você ir acompanhando, beleza? Então, let's start! Então, se na hora de usar os verbos auxiliares você fica como esse menininho aqui, perguntando assim quem, que, como, quando, onde, por quê, o que, que, como vou utilizá-lo, esse vídeo aqui é para você. Como nós já falamos, as frases em inglês utilizam-se muito de verbos auxiliares. E o que são esses verbos auxiliares? Eles são como que fosse como uma placa que ele vai indicar para você o tempo verbal da frase. E no passado, no past simple, o que é o past simple? Passado simples. É que tem mais outras formas do passado que não vou destacar ainda nessa série de vídeos, mas depois eu posso trazer para vocês. Mas vamos para o simples mesmo. Mas, então, o verbo auxiliar do passado, do simple past, é o did. Só que no passado existem algumas coisas diferentes do presente e do futuro. A gente vai analisar lá no final. Vamos ver as similaridades e depois a diferença entre eles. Então, o did ele vai ser utilizado como uma placa falando que o verbo ou a frase ali que você está utilizando está no passado. Então, vamos ver como formar na negativa. Bom, para me formar uma frase no passado negativo, eu utilizo a forma negativa do did, que é o did not ou didn't. Por exemplo, I want to drink water. Eu quero beber água. I didn't want to drink water. Eu não queria beber água. I didn't want to drink water. You didn't drive a car. Você não dirigia um carro. He didn't want good things. Ele não queria coisas boas. It didn't wash well the dish. Ela não lavava bem a louça, né? Talvez a máquina de lavar. Então, basta eu utilizar o didn't em todas os sujeitos, no plural, no singular, didn't para todos, pronto, já está no passado negativo. Quando eu quero fazer uma pergunta, é igualzinho no presente e no futuro. Basta eu utilizar o did no início da frase. I want to drink water. Did I want to drink water? Eu queria beber água. Did I want to drink water? Eu queria beber água. Did you drive a car? Você dirigia um carro? Did he want good things? Ele queria coisas boas? Então basta eu colocar o did, que é minha plaquinha do passado, me mostrando que está no passado, no início da frase, pronto, já tem uma pergunta no passado. Ah, professor, quero fazer uma pergunta no passado na interrogativa. Posso? Pode. Basta utilizar didn't. Didn't we want to go? Nós não queríamos ir? Ou didn't I want to drink water? Eu não queria beber água? Didn't you drive a car? Você não dirigiu um carro? Tipo uma pergunta de reafirmação, né? Então, eu posso utilizar didn't ou did. Basta eu colocar aqui no início da frase, ela já está na interrogativa do passado. Beleza?
Então agora vamos, semelhante, né? Do will e do do. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste o do e o did e o will, que você vai entender por que eles são similares. Mas agora vamos para a diferença. Bom, na forma afirmativa, quando eu quero afirmar no passado alguma coisa, nós, para formarmos o passado afirmativo do inglês, não vamos utilizar o did. Então, o did aqui, nesses exemplos, você não vai encontrar. Mas precisamos entender a diferença entre verbos regulares e irregulares. O que são isso, Tite João? O que são verbos regulares e irregulares? Vamos voltar aqui depois. Então vamos lá, vamos entender o que são verbos regulares e irregulares. Em inglês, tem essas duas classes de verbos, né? Só que a gente só consegue entender, ver eles claramente, essa diferença de um e outro, de regular e irregular, quando está no passado. O que é um verbo dito regular no passado? Um verbo regular são aqueles que, quando são conjugados, aqui no quadrinho azul, presta atenção no quadrinho azul agora. Os verbos regulares são aqueles que, quando conjugados no passado, vão receber um ed no final do verbo. Por exemplo, o verbo to work, que é o verbo trabalhar. No passado, worked, trabalhou. O verbo to call também é um verbo regular, recebe um ed, called. Call, ligar, called, ligou. Walk, que é o verbo to walk, que é o verbo caminhar, andar. No passado vira walked, walked. Então, caminhou, andou, beleza? Então, verbos regulares são aqueles que vão receber um ed no final do verbo. Agora, os verbos irregulares são aqueles que, agora o quadrinho vermelho. Os verbos irregulares são aqueles que, quando conjugados no passado, recebem uma forma bem diferente da sua forma base. Então, a gente viu que os verbos regulares, basta acrescentar um ed. Já os verbos irregulares, eles ganham uma forma diferente do que você vai encontrar na forma base. Por exemplo, o verbo to find, que é o verbo encontrar, achar, vira found. O verbo to buy, no passado, vira bought. O verbo to buy é comprar. Bought, passado, comprou. O verbo to drive, que é o verbo dirigir, no passado, vira drove. Vamos ver eles aqui nas frases? A frase estava I want to drink water. Eu quero beber água. No passado, want é um verbo regular. Então, I wanted to drink water. I wanted to drink water. Eu queria beber água. You drive a car. Drive é um verbo irregular. Então, you drove a car. Você dirigiu um carro. You drove a car. He wanted good things. Ele queria boas coisas. Want, verbo irregular, ganha um ed. She woke up early. Ela levantou cedo. Wake up é um verbo irregular. Forma irregular dele, no passado, é woke up. It washed well the dish. Isto lavou bem a louça. Wash é um verbo regular. No passado, ganha um ed. He want to go. Want, verbo regular, ganha um ed. You drank water. Drink é um verbo irregular. Por isso, a forma drunk. E they called to me. Eles ligaram para mim. Call, verbo regular, apenas ganha um ed. Teacher, como que eu vou saber quando que é um verbo regular e quando que é um verbo irregular? Isso aí já é gravar. Você já vai ter que se acostumar a ver e utilizar esses verbos no dia a dia, em frases, filmes, séries, músicas, e ali você vai ter que ir procurando as formas do passado dele para identificar se ele é um verbo regular ou irregular. Se você quiser alguma dica, uma aula mais específica sobre isso, eu trago mais conteúdo. Então joga aí nos comentários
que eu trago mais informações a respeito desse ponto. E aí, o que acharam da aula? Deixe nos comentários. Agradeço. Thank you so much for watching the video. Have a good day and see you on the next video. Bye bye.